Bom dia, irmãos. O tema que eu quero tratar hoje é sobre o pecado e como ele é mostrado nas Escrituras. Muitas vezes nós encontramos pessoas no mundo que não compreendem a gravidade, mas é importante nós entendermos a gravidade desse ato e entendermos que Deus condena toda forma de pecado, toda forma de transgressão das ordens que ele nos revela. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos para a revelação que o Senhor deixou da sua vontade. Então, quando nós lemos cada versículo, nós estamos lendo a vontade do Senhor sendo revelada para a nossa vida. O Senhor escolheu deixar isso revelado para cada um de nós. Então, nós devemos sempre olhar com cuidado e com respeito, porque é a palavra do Senhor que está sendo descrita aqui. Então, tratando do pecado, o pecado ele é uma rebelião hedionda contra Deus, uma oposição deliberada contra o Criador, que habita muitas vezes no coração do homem que é caído. E por meio de Adão, que é o nosso representante carnal, o pecado ele foi imputado em cada um de nós. Ele foi, através desse pecado original, nós também herdamos tanto a culpa como a corrupção. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, vamos começar em Romanos capítulo 5, versos de 12 a 21. Romanos capítulo 5, verso de 12 a 21. Romanos capítulo 5, verso de 12 a 21. É dito: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Verso 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero ressaltar o verso 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós temos este representante, Adão, que nos imputa o pecado e também nós herdamos essa corrupção, a culpa por essa corrupção. E as suas manifestações de pensamentos, palavras e ações, que quando amadurecem, trazem luz à morte. Em termos simples, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Ele ocorre quando nós quebramos os mandamentos de Deus e nos tornamos
destituídos, separados da glória do nosso Senhor. Contudo, o pecado é mais do que apenas uma falha ou um erro. Ele é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5 fala sobre isso. 1 João capítulo 5, verso 21 e inúmeras outras passagens. É adorar falsos deuses, seja explicitamente ou por meio de ídolos físicos ou até mesmo de uma forma mais sutil por meio de ídolos internos. Muitas vezes o amor à riqueza, muitas vezes o egocentrismo. Tudo isso se encaixa como idolatria. O pecado também é comparado com o adultério, uma infidelidade espiritual, ao buscar fontes que satisfazem a obra carnal e não o próprio Deus. Quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 16, nós não vamos fazer a leitura porque é um capítulo muito grande, mas do verso 15 ao 42, é ressaltado a infidelidade de Jerusalém. E essa passagem, assim como eu lembro quando eu li Juízes capítulo 19, eu li aquela passagem que o levita, ele violenta a concubina ali. Eu li aquela passagem e falei, mas isso está nas escrituras, que passagem mais dura e extremamente agressiva. Quando nós lemos essa passagem de Ezequiel, capítulo 16, ela ressalta, primeiramente, Jerusalém como uma esposa. Vamos ler o verso 15, que recebeu tudo, tinha tudo. Ezequiel, capítulo 16, verso 15. Vamos ler só o verso 15, para entendermos um pouco melhor isso. Ezequiel, capítulo 16, verso 15. Nos versos anteriores, nós vemos essa esposa que recebeu tudo. Recebeu vestes finas. E no verso 15, nós vemos como essa esposa se corrompeu. Ezequiel capítulo 16, verso 15. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. E a partir desse verso, é tratado sobre Jerusalém como essa esposa que se prostitui, mas com uma linguagem de prostituição profissional mesmo, com toda a vulgaridade. Isso mostra o quão grave é o pecado, a infidelidade para com o nosso Senhor. Então essa passagem, ela mostra o pecado da forma mais explícita. Um adultério, uma prostituição, porque nós temos um único Deus. Mas quando nós somos infiéis, nós agimos como Jerusalém, de forma a agir totalmente recusando a graça que o Senhor nos concedeu. Além disso, o pecado é uma forma de poluição, é um mal invasivo. Quero voltar a Romanos capítulo 3, quando nós lemos Romanos capítulo 3, versos de 9 a 20, Romanos capítulo 3, versos de 9 a 20, é dito, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, quando fala de gregos, fala de outras raças, qualquer outra raça, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Verso 14, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Seus caminhos
a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vemos o pecado como esse mal invasivo, que representa o problema central deste mundo, sem o qual a história da Bíblia de redenção não faria sentido. Se não existe pecado, por que haveria redenção? Então, diante disso, nós podemos partir lá para o Éden. No início, Deus criou todas as coisas. Ele declarou que eram muito boas. No entanto, algo começou a se corromper. Agora, aparentemente, o primeiro pecado é algo muito misterioso para a gente. Mas, em muitos aspectos, nos aparece como uma rebelião. Eu quero falar sobre, primeiramente, não sobre o pecado de Adão e Eva, mas sim da rebelião angelical. Possivelmente, este ato aconteceu antes mesmo do ato de Adão e Eva pecar contra Deus. Porque nós vemos Satanás tentando Eva, ou seja, ele já havia caído. Diante disso, quando nós olhamos para Judas, versículo 6, ele revela que os anjos não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para juízo do grande dia. Ou seja, os anjos, eles não guardaram a obediência a Deus, mas se rebelaram contra Deus. O pecado de Satanás, conforme é sugerido em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, se originou do orgulho e da busca por uma posição maior do que a designada por Deus para ele. É dito sobre o orgulho em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. E assim, aparentemente, Satanás, o adversário, foi o primeiro a cair, o primeiro a se separar de Deus. E antes da queda humana, houve essa rebelião angelical. Mas os anjos não foram tentados por forças externas. E é importante nós entendermos isso. A queda deles foi fruto da própria decisão, alimentada por orgulho e engano. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vamos ler o verso 43 e depois lemos o 44. Evangelho de João, capítulo 8, verso 43. É dito: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui, a corrupção é dita como algo que satisfaz o desejo de Satanás. Ou seja, foi do desejo daqueles que se separaram de Deus fazer isso, se rebelar contra Deus. E a partir desse momento, a rebelião humana se faz central. Nós não temos muita revelação de como isso aconteceu da parte angelical, mas da parte humana, nós temos. Diante disso, nós vemos Eva tentada pela serpente. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, revela que essa serpente ali estava sendo camuflada, aparentemente por Satanás, comeu do fruto proibido. E Adão se uniu a ela. E como consequência, ambos
se tornaram conscientes da nudez deles e se sentiram diante de vergonha na presença de Deus. No Novo Testamento, isso desenvolve-se uma doutrina essencial, que é o pecado original. A partir desse episódio, por causa da transgressão de Adão, toda a humanidade herdou a culpa. Mas nós não devemos olhar e falar: Adão, você pecou, e por isso eu estou sob maldição. Isso é uma realidade, mas nós também pecamos. Nós acabamos de ler essa passagem. Todos nós pecamos. Diante disso, o pecado de Adão foi nos imputado e carregamos as consequências como aqueles que participaram, de certa forma, da rebelião também de Adão. E como resultado, antes da entrega ao nosso Senhor Jesus, nos encontramos espiritualmente mortos, desobedientes e merecedores da ira. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3, é dito que éramos, por natureza, filhos da ira. Após essa queda, a criação ela foi corrompida. E nada permaneceu como se deveria, especialmente os filhos de Adão, a humanidade. Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, a promessa de um mediador que esmagaria a cabeça da serpente se faz presente. Mas a história da humanidade se torna ainda mais sombria. O pecado ele se espalha, não apenas por imitação, mas também por expressão de uma rebelião contra Deus. Em Gênesis capítulo 4, por exemplo, nós vemos Caim assassinando seu irmão. Logo após, no capítulo 4 mesmo, nós vemos a poligamia se fazendo presente através de Lameque. No capítulo 6 de Gênesis, é dito que a maldade humana se torna tão grande que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Gênesis 6, verso 5. Deus envia o dilúvio para purificar, porque a humanidade estava completamente corrompida. Mas mesmo após esse evento, o pecado continua a se espalhar. Noé, depois de ser preservado, comete pecado. E os seus descendentes, a iniquidade acaba se multiplicando. O projeto de autossuficiência da humanidade culmina em uma construção de uma torre, que é a Torre de Babel. Mesmo quando Deus chama Abraão e estabelece uma aliança com ele, a impiedade continua. Os patriarcas que eram abençoados por Deus cometem falhas. Abraão e Isaac, por exemplo, mentem sobre suas esposas. Sara ri da promessa divina. A esposa de Ló se transforma em estátua de sal, a desobedecer à ordem de Deus. Jacó é um manipulador. A árvore genealógica dos patriarcas revela a realidade do coração humano. O pecado se espalha por toda a humanidade e o mundo inteiro está preso às suas garras, tanto judeus quanto gentios. Todos, sem exceção, estão sob o domínio do pecado, seja sob a lei ou fora dela. Em todas as nações, o grande problema da humanidade é a falta de amor e reverência ao único Deus verdadeiro. Agora, do início ao fim das Escrituras, a história do povo de Deus é, em muitos aspectos, a história do pecado também. Embora o pecado ele seja universal e uma linguagem que, de certa forma, aparece em uma única palavra, ela não é homogênea. Ela não aparece de uma só forma. Por exemplo, quando nós olhamos para os 5 primeiros livros da Bíblia, o pecado ele é descrito muitas vezes como a quebra da aliança para com Deus. Uma violação dos mandamentos dados a Moisés, aos quais Israel jurou fidelidade. Em outros momentos, o pecado é visto como uma atitude de fazer o que se achava mais reto. Isso nós vemos muito em Juízes. Faziam o que era bom aos olhos, que achavam mais justo, humanamente falando.
Em outras passagens, nós encontramos o ponto de abandonar a Deus e confiar em soluções vazias. Em Jeremias, por exemplo, no capítulo 2, verso 13, é descrito como Israel deixou aquele Deus que trazia um manancial de água viva e cavaram uma cisterna que não retém água, buscando uma forma de satisfazer por meios próprios, que nunca alcança completude. Nos livros históricos, o pecado se manifesta na falta de reverência e humildade diante de Deus. Nos profetas, muitas vezes, é abordado como hipocrisia e injustiça. Nós vemos isso muito com os fariseus, que adoravam a Deus com superficialidade, com não entrega a Deus verdadeiramente, não apresentando uma obediência profunda, com a falta de amor a Deus e ao próximo. O pecado, ele assume várias formas no decorrer da história, mas todos se opõem à santidade de Deus. Ele nunca é inocente, o pecado. Todo pecado, por mais oculto que seja, é uma afronta ao caráter de Deus e à glória de Deus. Mesmo quando Davi comete o adultério com Betseba e o assassinato contra Urias, sua confissão ele reconhece. Em última análise, em Salmo 51, ele reconhece: contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Embora os nossos pecados afetem as pessoas ao nosso redor, é sempre Deus que é a parte mais ofendida. Então nós temos o pecado que traz uma perspectiva horizontal, que afeta as pessoas do qual nós convivemos, mas principalmente nós temos o pecado como algo que ofende de forma vertical a Deus. A Bíblia, ela revela que Deus não ignora o pecado, mas o confronta desde o princípio. Ele expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, destruiu os ímpios com o dilúvio, confundiu os orgulhosos em Babel, julgou os cananeus por meio de Israel. E em todo o Antigo Testamento, vemos Deus reagindo ao pecado, seja com disciplina ao seu povo, seja com um julgamento às nações, mas sempre com promessas de redenção vindoura. Até mesmo essa passagem que nós lemos de Ezequiel, que é extremamente dura, finaliza com uma mensagem de esperança. Deus confronta o pecado com sua palavra, ele denuncia por meio dos profetas, da lei e das escrituras. A Bíblia nunca trata o pecado com indiferença e nós também não devemos fazer isso. O pecado é exposto em sua feitura e condenação. Deus não minimiza a gravidade dele. Mas este pecado foi derrotado. A derrota final do pecado ocorre por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus anunciou que a semente da mulher venceria a serpente, toda a Escritura ela aponta para o confronto e a vitória de Jesus, que veio não apenas para perdoar, mas para destruir o pecado. Ele derrotou com a sua vida de obediência perfeita, morrendo como nosso substituto e ressuscitando para a nossa justificação. E em Cristo, a culpa é removida, a penalidade é paga e o poder do pecado é quebrado. Embora o pecado ainda exista no mundo, a vida do cristão não deve ter ele como algo que reine sobre nós. Romanos capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em Cristo, temos a promessa da libertação total do pecado. O dia chegará em que seremos livres, não apenas da culpa ou do poder do pecado, mas da presença dele.
E aí, como é lido, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 21, verso 4, a passagem extremamente conhecida entre nós, ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A história do pecado culmina com a sua destruição definitiva. O Cordeiro venceu, Cristo reina, e os redimidos, aqueles que se entregam, que se arraigam no nosso Senhor, estarão puros, santos para sempre com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que possamos permanecer nele, pois nele há salvação e somente nele, porque nós, por nós próprios, se encontramos apenas em condenação e necessitamos desse Senhor que veio, viveu em obediência, em perfeição e morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós. Que Deus nos abençoe.